Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver máquinas de estado, que corresponde ao capítulo 10 do nosso material. Para isso é necessário conhecimento de álgebra de Boole, mapas de Carnot e flip-flops. E na aula de hoje, em particular, nós vamos ver os conceitos de Mill e Moore, que são os dois tipos de máquina de estado, e o primeiro passo para se fazer o projeto de uma máquina de estado. Mas, afinal de contas, o que é uma máquina de estado? É um circuito sequencial síncrono. Então, ele vai ter entradas e saídas. E os valores das saídas dependem das sequências das entradas. Por isso, um circuito sequencial. E deverá ter um sinal de clock. Por isso, síncrono. Uma máquina de estados pode ser tão simples como um contador, ou tão complexa quanto um computador, um processador, um controlador. E o termo estados se refere às condições dos flip-flops que estão no circuito. Então, se o circuito tiver um flip-flop, ele pode ter duas condições, isto é, duas saídas, 0 ou 1. Se forem dois flip-flops, nós temos 4 possíveis condições, 4 possíveis estados, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Bom, vamos pensar num contador, como esse que está aqui, e vamos arrastar os flip-flops desse jeito. O que sobra, então, na parte de cima, seriam conexões e circuitos combinacionais. E o que a gente arrastou para baixo foi, então, os flip-flops. Muito bem. Se a gente pegar uma máquina de estados e arrastar os flip-flops, ela vai cair em duas possíveis condições. Nessa de cima, seria, então, uma máquina de Mill. E a gente pode observar aqui que a saída, as saídas são funções das entradas e dos estados dos flip-flops. Quer dizer, se houver mudança nas entradas ou nos estados dos flip-flops, pode haver mudança na saída. A outra possível configuração é essa de baixo, chamada de máquina de Moore. Aqui a gente observa que as saídas dependem apenas dos estados dos flip-flops. Bom, conhecido isso, vamos então passar para o primeiro passo para se desenvolver uma máquina de estados, que seria a obtenção do diagrama de estados. Esse diagrama de estados nada mais é do que a tradução do problema apresentado em um diagrama de blocos, diagrama de estados. Esse problema pode ser apresentado por alguém ou pode ser decorrente de um projeto a ser desenvolvido. Esse diagrama de estados tem 3 elementos. Os estados, que correspondem às condições de repouso do circuito, ou seja, a condição dos flip-flops. As transições, que correspondem à mudança de estado, que vai depender do sinal de clock e vai depender também dos sinais aplicados nas entradas. E nós vamos sinalizar também as saídas. E aqui vem uma diferença. Se for uma máquina de Moore, as saídas vão ficar identificadas nos estados. Por quê? Porque a saída da máquina de Moore depende somente dos estados. Se for uma máquina de Mill, a saída vai ficar indicada na transição. Por quê? Porque as saídas da máquina de Mill dependem dos estados e das entradas. Então, a gente vai indicar nas transições. Vamos fazer, então, o nosso primeiro exemplo. Vamos obter o diagrama de estados de uma máquina capaz de detectar a paridade ímpar de um sinal serial. E vamos fazer por máquina de Moore.
Foi dito que é um sinal serial. Portanto, nós vamos precisar de apenas uma linha de entrada. E queremos identificar se houve a paridade ímpar. Portanto, precisamos de apenas uma linha de saída. E vamos lembrar aqui que é um circuito síncrono. Portanto, tem a linha de clock. Significa que a entrada só será levada em conta quando tiver um sinal de clock. Vamos entender paridade. Significa o número de uns acumulados. Então, paridade ímpar. Será paridade ímpar se o número de uns acumulados for ímpar. Acumulados desde que a máquina tenha sido energizada. Vamos colocar aqui alguns valores hipotéticos só para a gente entender isso. Vamos supor que seja colocado 0 em X e seja dado um clock, um sinal de clock. Bom, o número de uns acumulados é 0. O 0 é par, portanto não é paridade ímpar. Se for colocado outro 0, der outro sinal de clock, o número de uns continua sendo 0, que é par. Portanto, a saída é 0. Se for colocado 1 em X e for acionado o sinal de clock, significa que o número de uns acumulados é 1. 1 é ímpar. Como é ímpar, a saída se torna 1. Se for colocado 0, a quantidade de uns acumuladas continua sendo ímpar. Portanto, é uma paridade ímpar. Portanto, a saída está em 1. Seguindo esse mesmo raciocínio, podemos fazer para outros valores. Então, até esse momento, 2 uns. 2 é par. Par é 0. Continua 0. Passou para ímpar. Par. Ímpar. De novo, lembrando que para cada um desses valores, tem-se que aplicar o sinal de clock. Bom, entendido o que é esse detetor de paridade, vamos começar a montar o diagrama. Aqui nós temos um estado que eu estou identificando por S0, mas pode ser dado qualquer nome, como inicial, começo, enfim, qualquer um. Aqui eu estou chamando de S0, e para esse estado S0, a paridade é 0. Ou seja, não é paridade ímpar, é paridade par. Então, estando nesse caso, se aparecer um 0 na entrada, e for acionado o sinal de clock, o circuito fica nesse mesmo estado, ou seja, ele volta para esse mesmo estado. Por quê? Porque a quantidade de uns não mudou. Se for dado outro sinal de clock, a mesma coisa. Bom, mas e se for colocado 1 na entrada? Então significa que a quantidade de uns agora é ímpar. Então a gente está sendo deslocado para o estado S1, cuja saída é 1. Estando no estado S1, se for colocado um 0 na entrada e dado um clock, a máquina continua no mesmo estado. Por quê? Porque a quantidade de uns não mudou. Estando nesse estado, se for recebido 1, a quantidade de uns acumulados volta a ser par. Então, volta-se para o estado S0. Com isso, a gente fecha todas as possibilidades. Como é que a gente sabe que fechou? Tem uma entrada X. Então, X pode ser 0 ou pode ser 1. Portanto, em cada estado, tem duas setas saindo. Uma seta para 0 e uma seta para 1. A mesma coisa aqui, uma seta para 0 e uma seta para 1. Talvez, para entender melhor, a gente até poderia ter chamado esse estado de S par e aqui de S ímpar. Vamos fazer um outro exemplo.
Vamos obter diagrama de estados de uma máquina que seja capaz de detectar todas as ocorrências da sequência 101. De novo, vamos fazer por Moore. Para ver se a gente entendeu bem o que está sendo proposto, a gente faz aqui uma sequência genérica qualquer. Então vamos ver. Chegou 0, deu sinal de clock, não houve sequência. 1 deu sinal de clock, houve um pedacinho. 0 com sinal de clock, avançou mais. 1 com sinal de clock, opa, deu a sequência como um todo. Portanto, a saída sinaliza para 1. 0 não é sequência, 0 não é sequência. 1, 0, 1 deu a sequência. A saída deve sinalizar, deve ir para 1. Este 1, apesar de ser o último desta sequência, ele é também o primeiro 1 desta nova sequência. Portanto, a saída deve sinalizar para 1. Eu estou dizendo que deve, porque a proposta do exercício é detectar todas as ocorrências dessa sequência. Vamos então fazer o diagrama de estados. Temos aqui o estado inicial S0, cuja saída é 0, porque não houve nada ainda da sequência. Se for colocado um 0 na entrada X e aplicado o sinal de clock, a máquina volta para o mesmo estado. Porém, se for aplicado 1 com um sinal de clock, a máquina vai para um estado que eu estou chamando de S1. Esse estado S1 significa que já houve o primeiro pedaço da sequência. Como é só o primeiro pedaço, a saída ainda está em 0. Estando aqui, se for recebido 0, o circuito avança para um novo estado, chamado de S10, que é o segundo pedaço da sequência. Houve o 1 e houve o 0 para se chegar nesse estado. Porém, se ao invés disso, estando no estado S1, o circuito tivesse recebido 1, ele deveria voltar para ele mesmo. Vamos imaginar uma sequência como essa. 1, 1, 0, 1. Ao chegar esse primeiro 1, o circuito saiu do S0 e veio para o S1. Se aparecer o outro 1, o circuito deve retornar para esse estado. Porque, afinal de contas, o S1 está dizendo: recebi a primeira parte da sequência, que seria aqui, ou que seria aqui. Bom, estando no estado S10, se for recebido 1, significa que se completou a sequência e a saída deve ser 1. Afinal de contas, tivemos 1, 0, 1. Saída está em 1. Porém, se ao contrário tivesse recebido 0, desse estado 0, teria quebrado a sequência, não dá mais para aproveitar. Então teria que voltar na origem para esperar um novo recomeço. Estando em 1, 0, 1, se chegar 1, 0, ele volta para o estado 1, 0. Porque, veja, o estado 1, 0 está dizendo: eu já recebi 1 e recebi 0. Recebi 1 e recebi 0. Então, estamos no estado 1, 0. Se for recebido outro 1, a saída se torna 1. Igual ao que aconteceu, 1, 0, 1 se tornou 1, recebendo outro 0 e 1 se torna 1. Então, 1, 0, 1, saída tem 1. Recebeu 0, 1, saída em 1 de novo. Porém, se ao invés disso tivesse recebido 1, viria para o estado S1. Porque esse 1 poderia ser o equivalente a este 1
ou este 1, isto é, o início de uma nova sequência. Bom, de novo, como essa máquina tem uma entrada, significa que cada estado aqui tem duas setas saindo. Uma correspondente à entrada sendo 0 e a outra 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Como todos os estados têm duas setinhas saindo, significa que a nossa máquina está completa. Vamos então fazer um terceiro exemplo. Nesse caso, de uma máquina de Mealy. Vamos obter o diagrama de estados de uma máquina que deve detectar se o número de uns recebidos é maior do que 0 e divisível por 3. De novo, uma entrada, uma saída e o sinal de clock. E aqui tem uma sequência genérica para verificar se a gente está entendendo bem. Então, o número de entradas em 1, 2, 3. O número de uns acumulados é 3, portanto a saída deve ser 1. 4, 5, 6. 6 é múltiplo de 3, portanto a saída vai para 1. Vamos ver então o diagrama de estados. O estado S0, se for colocado 0 na entrada X e aplicado o sinal de clock, a máquina volta para esse mesmo estado. E nesse caso, com saída 0. Observe que a saída está junto com a transição. Estando no estado S0, se for colocado 1 em X e aplicado o sinal de clock, o circuito passa para o estado S1. É muito importante aqui observar que essa transição, ou essa transição, significa que, estando o circuito no estado S0, se for colocado 0 na entrada, a saída vai ser 0. Se for colocado 1 na entrada, a saída vai ser 0. Se for colocado 1 na entrada e for dado o sinal de clock, o circuito passa para o estado S1. Muito bem. Estando no estado S1, se for colocado 0 na entrada, a saída deve ser 0 e o circuito fica nele mesmo. Se for colocado 1 na entrada, a saída deve ser 0, porque afinal de contas nós só temos 2 1s. E a saída é 0. Se for dado o sinal de clock, o circuito passa para o estado S2. Estando no estado S2, se for colocado 1 na entrada, a saída é 1. Por que a saída é 1? Porque nós já tivemos 1, 2, 3 1s. Com 3 1s, a saída é 1. Por outro lado, se a gente tivesse colocado 0 na entrada, a saída seria 0. De novo aqui, colocou-se 1 na entrada, tem 1 na saída. A partir do momento que for dado o sinal de clock, o circuito não está mais no S2. Ele estará no S3. E estando em S3, se for colocado 0 na entrada, deve ser 1 na saída. Por quê? Porque nós tivemos 1, 2, 3 1s. 3 mais nada continua 3, portanto a saída é 1. Se for colocado 1 na entrada, a saída deve ser 0. E aqui está o detalhe, que se houver o sinal de clock, a máquina de estado passa para o estado S1, que seria com 4 1s. Mais 1, 5 1s. Mais 1, 6 1s. Portanto, saída em 1. Vamos ver um quarto exemplo. De novo, máquina Mealy. Vamos obter o diagrama de estados de uma máquina que indique se o número de zeros recebidos é par e maior que 0.
E vamos colocar um elemento complicador aqui. Se a gente tiver 2 zeros consecutivos, a máquina deve ir para um estado de travamento. Então, vamos admitir que, estando no estado inicial S0, tenha chegado um zero. Se chegou um zero, a quantidade de zeros recebidos é ímpar. Se chegar outro zero, a quantidade de zeros recebidos passa a ser par. Muito bem. Se houver outro zero recebido, a quantidade passa a ser ímpar. A gente teve que fazer esse estado SP0 diferente do S0, porque nós temos essa limitação, que o número de zeros recebidos deve ser par e maior que zero. Porque senão a gente poderia entender que zero é par. Então, seria par, ímpar. Só que por essa restrição, é nada, ímpar, par, ímpar, par e assim sucessivamente. Estando no estado inicial, S0, se ao invés de ter recebido 0, tivesse sido recebido 1, a gente precisa monitorar isso. Porque aqui está dizendo que se tiverem 2 1s consecutivos, a máquina trava. Então, se tiver só 1 e logo em seguida tiver 0, a gente quebrou essa condição. E cai nessa condição de número ímpar de zeros. Estando nessa condição de número ímpar de zeros, se receber 1, a quantidade de zeros continua ímpar. Porém, a gente recebeu 1. Se for recebido outro zero, a quantidade de zeros passa a ser par. Quantidade par de zeros. Se for recebido 1, a quantidade de zeros continua sendo par. Se receber outro zero, ela fica ímpar. E agora, a condição de travamento, que seriam de 2 1s consecutivos. Então, nós temos, por exemplo, por esse caminho, 1 caiu nesse estado S1. Se for recebido outro 1, cai no estado de travamento, ST. Da mesma forma, nesse estado I0, que é a quantidade ímpar de zeros, se for recebido 1, continua sendo ímpar de zeros, mas recebeu 1. Se for recebido outro 1, trava. Quantidade par de zeros, recebendo 1, continua sendo par de zeros, só que se receber outro 1, trava. Observe aqui. Quantidade par de zeros, a saída é 1, porque foi o proposto. Quantidade par de zeros, recebendo 1, continua sendo par de zeros, com a saída em 1. Só que se houver o clock, o circuito vai travar. E ele vai travar com saída em 0. Ele vai travar com saída em 0. Travar significa que ele não vai para nenhum outro estado, ele vai continuar sempre nele. Por isso que quer seja 0 na entrada, quer seja 1 na entrada, ele volta para o próprio estado. Vamos fazer um quinto exemplo. Dessa vez, Moore, para mudar um pouquinho. Vamos obter o diagrama de estados de uma máquina que seja capaz de detectar todas as ocorrências da sequência 0010. E se a gente tiver mais do que 2 zeros, a máquina só vai sair dessa condição de travamento quando tiver 1. Então vamos fazer o basicão aqui. Seria a sequência dada 0010. 0, 0, 1, 0. Deu a sequência, a saída é 1.
Para facilitar o entendimento, eu estou colocando como nome dos estados a condição deles. Então, recebeu 10, recebeu 2 zeros, 001, 0010, que é completo, a saída está em 1. Estando nesse estado, se for recebido outro 0, ele deve voltar para permitir a nova identificação. Porque, afinal de contas, 0010. Este 0 do final pode ser visto também como um novo 0 inicial. Quer dizer, mais outro 0, 1 e 0, fecharia. Então, 0, 1, 0, fecharia de novo. Vamos ver todas as condições faltantes. Começou com 0. Recebeu 0, vai em frente. Se recebeu 1, quebrou a sequência, tem que voltar para a origem. Recebeu 0, recebeu outro 0. 2 zeros recebidos. Se for recebido um terceiro 0, ele deve travar e só destravar quando receber 1. Então, se eu tiver quantidade qualquer de zeros, ele fica nesse estado 000. E quando eu tiver 1, ele escapa para o estado inicial. 0, 0, 1. Está aqui. A sequência está quase completa. Porém, se for receber 1, quebrou tudo. Não dá para aproveitar mais. Então, volta-se à origem. Completou a sequência toda. 0, 0, 1, 0. Completou a sequência toda. Se tiver 1, não dá para aproveitar mais. Tem que voltar para a origem. Com isso, a gente observa que há 2 setas saindo de cada estado. 2 setas saindo de cada estado significa que nós já colocamos todas as condições possíveis, portanto, a máquina está completa. Vamos para o exemplo 6, que é algo totalmente diferente do que a gente viu até agora. Veja só, desejamos obter o diagrama de estados de uma máquina que seja capaz de gerar a sequência dada aqui. Se ela tem que gerar, ela não precisa se preocupar com entrada. Então, não tem que preocupar com entrada. Ops, isso aqui é um contador. Que na presença de clock, as saídas vão mudando. É um contador. E o que está sendo colocado aqui? 0, 1, 0, 1, e depois fica 1, 1, 0, repetindo. Então, 0, 1, 0, 1. E depois fica 1, 1, 0. 1, 1, 0, repetindo. Finalmente, vamos ver mais um exemplo. Aqui é de uma máquina que tem 2 entradas. Entradas A e B e uma saída. E está dizendo que se as entradas estiverem A em 0, B em 1, e depois tanto A quanto B passarem para 1, a saída vai se tornar 0. Se o A for 1, o B for 0, e em seguida 1, a saída torna-se 1. E se as entradas A e B eram 1, 0 e passam para 0, 1, a saída deve trocar de estados. Temos então aqui uma solução. Perdão, temos aqui a solução. Observe que como temos 2 entradas, A e B, existem 4 combinações dessas entradas. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Portanto, a gente deve sinalizar as 4 combinações com seta saindo. Então, nós temos 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Temos 4 combinações para todos os estados. Fica, então, como exercício, analisar esse diagrama de estados.
Ao montar um diagrama de estados, quando a gente não tem muita experiência, pode ser meio complicado. Para facilitar, sugiro então seguir essas diretivas. A primeira delas, deve-se montar a sequência principal, do problema principal, e depois colocar os penduricalhos, as perfumarias. Ou seja, as variantes da sequência são feitas em seguida. Lembrando que se só tem uma variável de entrada, para cada estado devem ter duas condições de saída, duas setas. Se tem duas entradas, a gente vai precisar de 4 condições de saída. E, naturalmente, se a gente tiver 3 entradas, teremos 8 combinações possíveis, ou seja, 8 setas saindo. E assim sucessivamente. A gente deve buscar todas as possibilidades de sequência, tentar imaginar todas as possibilidades de sequência e lançá-las no diagrama para ver se ele está fazendo o que a gente quer. E a gente deve verificar também se não esqueceu de nenhum estado ou condição. E também se não colocou nada a mais. Máquina de estados é igual natação. Ninguém aprende sem cair na água. Então você tem que fazer. Sugiro pegar os exercícios que foram feitos aqui por Millie e refazer por Moore. E aqueles que foram feitos por Moore, refazer por Millie. E há uma observação muito importante. O número de estados de uma máquina Millie não está relacionado com o número de do número de estados de uma máquina Moore. Em outras palavras, eles podem ter o mesmo número de estados ou podem ter número de estados diferentes. Atenção a isso.